ele não é esforçado, ele é brilhante, é diferente. Mas vamos voltar ao nosso tempo de ajuste aqui. O que já passou aqui, e na realidade isso tem uma coisinha que funciona, que é exatamente esses três tempos, vamos prestar atenção nisso, onde essa primeira curva esquemática representa, vamos dizer, os preços dos ativos, onde estão aí esquematizados o preço da soja, pode ser o preço do petróleo, o preço do ouro, é mais ou menos um esquema, seguido da curva cíclica do crédito e da curva cíclica do que a gente pode chamar PIB. Pode ser PIB do mundo, ou seja, a produção mundial de tudo, pode ser o PIB do Brasil, dos Estados Unidos, ou o PIB de um setor, PIB do Mato Grosso, etc. O primeiro conceito é de que os altos e baixos, ou seja, os picos e os vales, estão deslocados entre si. E, portanto, quando alguém pergunta para o economista, já temos sinais da recuperação, como aliás somos bombardeados todos os dias, porque a mídia está hoje completamente comprada na ideia de que temos que achar um sinal de recuperação, ainda que ele não exista, né? É óbvio que nós estamos perguntando sobre, muitas vezes, coisas distintas, né? E, na realidade, a minha percepção é de que nós estamos exatamente num ponto esquematicamente parecido com esta linha, onde já estamos no final da curva de deflacionamento dos preços dos ativos. Eu digo aí no final, porque eu acho, e aí vem um recado de prudência, porque eu não sei se no caso da soja já fizemos o ajuste completo, né? Esse ajuste constitui uma espécie de redutor de atividade mundial, que jogou, obviamente, o preço do cobre de 9 mil dólares a tonelada no ápice lá para 3 mil dólares, agora já reagiu um pouquinho. E vocês veem que essa redução que ocorre com o preço dos imóveis nos Estados Unidos, que tem ocorrido relativamente mais fraco com o preço dos imóveis no Brasil de um modo geral, não tem ocorrido tanto com o preço, talvez, dos imóveis agrícolas produtivos. E aí a pergunta que a gente devia desconfiadamente dizer, por quê? E por que eu estou livre daquilo que assola toda a humanidade, que é o ajustamento geral do preço das coisas? E que, obviamente, só vai ter o seu fundo do poço, o efetivo fundo do poço, quando a curva de desalavancagem do crédito estiver suficientemente para baixo, e ela já está pelo menos a meio caminho. Desalavancagem, nesse caso, mundial. E esse aqui é o truque. Não temos que mais perguntar quando é que é a recuperação. A recuperação é quando a gente souber que os bancos dos Estados Unidos e da Europa, e quem sabe uma boa parte dos da Ásia, já tiveram os seus balanços patrimoniais reequacionados. E não o que a gente, acabei de abrir ali com o Guilherme, tinha uma notícia de agora, alguns minutos atrás, JP Morgan acaba de lucrar mais do que o esperado. O fulano, o CEO do JP Morgan, espera pagar os 25 bilhões de papagaio que ele pegou do governo, bilhões de dólares, as soon as possible. Não é notícia de recuperação. E, portanto, isso também é recado para nós, agricultores, que melhoramos a nossa rentabilidade, tivemos uma sorte que ela estava demorando muito a chegar com os nossos 50 sacas por hectare, mas não é a nossa recuperação. Só um doido vai pensar que patrimonialmente nós conseguimos reequacionar a nossa vida do ponto de vista coletivo. Temos um grande, longo, penoso e planejado, se possível, caminho pela frente. Esse é um recado que eu poderia dar. Quando isso se junta com a crise mundial, acho que temos uma boa desculpa. O mundo inteiro virou agricultor do Mato Grosso. Bom para o Zé Guilherme nos defender nos tribunais. Ou seja, nós agora descobrimos que não tem ninguém melhor do que ninguém. Se você der condições suficientemente surpreendentes e adversas, que são aquelas que o agricultor lida com elas quase que no seu dia a dia, todo mundo vira agricultor, inclusive banqueiros de olho azul. E todos foram pedir lá, I'm sorry, que não adianta coisa nenhuma, né? No parlamento inglês, no Congresso americano.
e todos quebraram redondamente. Os que sobraram, e que sobraram pegando papagaios monumentais que ainda não pararam de ser dados pelo Federal Reserve, são aqueles que estão disparando nos jornais que, olha, já estamos melhorando. Pode ser que sim. Será que estamos melhorando? Enquanto a desalavancagem desses créditos não acabar de ocorrer, e por que ela tem que ocorrer? Basicamente porque os bancos emprestavam o que não tinham. Aliás, todo o sistema bancário, por definição, empresta o que não tem, senão não é sistema bancário, né? O banco está sempre emprestado no múltiplo do seu capital. É diferente das nossas atividades. A gente faz umas bobagens assim fracionárias. Não. Lá no sistema bancário, o capital é que é fracionário. É do jogo do negócio. E é por isso que o banco tem que ficar sempre olhando para a inadimplência. Se a inadimplência de uma carteira do banco for maior do que o capital, comeu o capital do banco. E, portanto, aí você já pode fazer a conta de como é que você é banqueiro. Por exemplo, se a inadimplência for 10% do ambiente, o meu capital mínimo é 10% do total dos meus empréstimos. Só que eu tenho que trabalhar com mais segurança, então que tal 20%? 20% já te dá, né, 20% vezes 5 são 100%. Portanto, nesse caso, os empréstimos não poderiam ser mais do que 5 vezes do total do capital. Aqui, os nossos bancos, prudentemente, porque já não emprestam mesmo, não tem esse hábito, né? Fora o governo, eles estão super bem, porque estão trabalhando numa faixa de 6 a 7 só de alavancagem. E se pegar estritamente os empréstimos, até um pouco menos do que isso. Portanto, são bancos que não têm mania de emprestar, esses bancos brasileiros. Nessa hora, deu certo porque não importaram a crise nas proporções. Agora, que tal 30 vezes? Que tal 40 vezes? Já fizeram as contas, não? De quanto que dá, de qual é a quantidade? Se eu estou emprestado 30, 40, para simplificar, 50 vezes, como muitos bancos e alguns europeus em particular estavam emprestados, basta um inadimplemento de 2%, o meu teu capital. Mas 2% é muito pouco, mas é por isso que eles estão totalmente quebrados. E aí, com isso, como é que conserta o sistema? Imprimindo o papel moeda? Sim, imprimo o papel moeda. Só que no dia seguinte eu tenho que implementar a regra prudencial que estava esquecida ontem, e, portanto, com empréstimo ou sem empréstimo, salvando o banco ou não, que é um problema do contribuinte norte-americano. Esse é um outro departamento de distribuição dos custos desse ajustamento. Podemos discutir isso depois, isso é um assunto sério, mas é para depois. Ainda assim, todos esses bancos, vocês leem nos jornais, que sobreviveram, vão ter que fazer um misto de duas coisas. Diminuir a sua carteira de crédito e aumentar, se possível, o nível da sua capitalização, quando alguém quiser comprar ações deles. Por enquanto, só o governo. E como a diferença é muito grande, que por acaso na crise a inadimplência só cresce, na média, o sujeito estava com 2% de nível de capitalização e tem que passar para 4, 6 ou até 8, o HSBC, por exemplo, que é um dos bancos sobreviventes, estava todo feliz da vida porque tinha conseguido, com a capitalização que fez em Londres há 10 dias atrás, chegar no nível de 10 vezes. Estava mais alto do que 10 vezes, publicadamente, e é talvez um dos bancos mais vencedores na crise. Portanto, e que hoje ainda consegue fazer uma operação privada de colocações de ação e ter sucesso, o que significa que o mundo não vai acabar, ou seja, está havendo o ajuste. O recado para nós, no entanto, é o seguinte: no planejamento da safra 2010, saindo do macro para nós aqui, ainda vai rolar muita água turbulenta debaixo dessa ponte. O sistema bancário internacional ainda está num processo ali, como nós tentamos mostrar esquematicamente, vamos dizer, no meio do caminho do ajustamento. Cada um põe agora do meio para o fim, e aí sim, quando a alavancagem a desalavancagem do crédito estiver concluída, a gente pode dizer que logo em seguida vai haver crédito e, portanto, vai haver mais PIB, vai haver mais demanda. Uma pergunta que não está nesse esquema é: e aí a China está nesse quadro aí? A China é que
que hoje sustenta o preço da soja,